Cresce o apoio à redução de maioridade penal em crimes graves. Vamos conversar com o Dr. Alexandre Márcio de Souza, que é advogado e professor de Direito sobre esse assunto, já que saiu uma pesquisa do Datafolha, divulgada nessa semana, mostrando o crescimento nesses últimos 2 anos do apoio dos brasileiros à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Nos crimes mais graves, né, doutor Alexandre? Boa tarde. Boa tarde, Elias. Isso, exatamente. Isso é uma proposta de emenda à Constituição, onde se propõe uma redução para crimes mais graves, certo? De 18 para 16 anos. Então, aqueles que praticarem crimes graves, certamente virá um rol taxativo, será aplicado a punição até 16 anos, que hoje ocorre a partir dos 18. Na sua avaliação, doutor Alexandre, isso é bom? Vai realmente diminuir a criminalidade ou não? Elias, veja bem, um país que já existe nesses moldes é o Canadá. Não se pode comparar o Canadá com o Brasil. Lá funciona. Aqui no Brasil nós temos um problema já no cumprimento, na execução penal a partir dos 18 anos, certo? Rol taxativo, tá. Já se tem esse problema, já não consegue se aplicar a pena com eficácia a partir dos 18 anos. Então, me preocupa querer trazer para os 16. Existe uma longa discussão já em si da redução da maioridade penal. Por um lado, existe direito da criança, do adolescente, que é contrário, mas por outro lado, exige a população que exige a punição, essa redução da maioridade penal. Então, veja só, está se criando essa proposta de emenda à Constituição, no meu ver, uma medida paliativa, certo? Porque vai tentar remendar algo que não se consegue, que está rasgado. E não se consegue resolver. Não é a solução hoje para a redução da criminalidade no país essa medida, reduzir paliativamente para os 16 anos. Se me falar, vamos fazer uma redução total de todos os crimes, vamos reduzir a maioridade penal, ainda assim, não se conseguiria aplicar com eficácia. Hoje, o que nós precisamos, para você ter uma ideia, a lei de execução penal 7.210 é uma das leis mais completas do mundo e não se consegue aplicar ela 30%. Então veja só, nós não conseguimos aplicar uma lei que, se aplicasse, teria um grande respaldo, e está tentando se criar mais uma forma de paliativa de tentar resolver a criminalidade. Quer dizer, o legislador iria criar uma lei ou fazer uma redução de uma coisa que ele já não consegue. Vamos citar, por exemplo, o senhor citou aqui o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê, inclusive, penalidade para o menor infrator. E nós não temos onde colocar o menor infrator. Começa por aí. Na realidade, hoje o sistema prisional brasileiro, existe uma crise, mas não se fala nem em crise financeira. Se fala de uma crise com uma falta de política pública nacional. Aí você abriu essa linha. Não se consegue punir, que são o adolescente. Se você for analisar, o sistema prisional hoje está abarrotado. Existe milhares de mandatos de prisão para ser cumprido e não consegue ser cumprido por falta de vagas no sistema prisional. E aí vamos reduzir ainda paliativamente.
Me preocupa, Elias, a situação que se fala, quando o legislador fala caso a caso. Aí, será que não vamos abrir uma linha de impunidade? Porque a lei penal, ela tem que ser taxativa. Ela tem que ser igual para todos. Aí fica a minha pergunta. Será que não vai existir caso a caso na legislação penal? Será que funciona na nossa tão fragilizada legislação? O que preocupa, para mim, pelo menos, doutor Alexandre, assim, o caso a caso vai continuar o que já acontece no sistema penal brasileiro, né? Caso a caso, o menor, mesmo diminuindo a idade, que tem um bom advogado, vai se livrar. O coitado que não tem como bancar um advogado, depender de defensoria pública, vai se danar, vai se ferrar. Exatamente. E outro ponto também, Elias, que temos que levar em questão, que aí dá uma longa discussão quando se trata de maioridade penal, particularmente, eu sou contrário a essa linha de maioridade penal para 16. Por quê? Veja só, o crime, hoje ele recruta até os 17. Se reduzir para 16... Vai começar com 15. Vai começar com 15. Isso é grave, né? Certo? Então, no Brasil, vejo que só a redução da maioridade penal não funciona. Poderia sim existir. Trouxemos o veneno, precisa trazer o antídoto, né? Poderia sim existir um sistema de punição a partir dos 12. A pessoa praticou o crime. O adolescente praticou o crime? Sim. Uma punição diferenciada, uma aplicação de pena diferenciada em local diferenciado. Claro, estamos falando de uma nova política pública, sistema prisional, né? Então fazer toda uma mudança. Precisa fazer toda uma mudança, não simplesmente eu baixar a maioridade. Não é solução. Posso baixar para 12, o crime vai recrutar com 10. O crime vai recrutar com 11, vai recrutar com 9. Então, assim, esse ponto dos 16 anos para casos graves, no meu entender, é uma medida paliativa, é mais uma lei que vai ficar inócua, que não vai se conseguir punir. O caos no sistema prisional vai aumentar ainda, e ainda vai reduzir o recrutamento para o crime. Perfeito. Olha, trocando em miúdos aqui pelo que a gente ouviu do doutor Alexandre, eu entendo também dessa forma, que primeiro, né, legisladores, o próprio judiciário deveriam lutar para que as leis atuais fossem aplicadas. Aí depois sim, vendo de outras possibilidades até para se reduzir essa questão da maioridade penal. Mas primeiro, já o que está previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, primeiro o que está previsto na Lei de Execuções Penais, para depois pensar uma coisa diferente, né? Não adianta botar mais uma lei apenas por botar e que não vai ser cumprida apenas para angariar voto numa próxima eleição. É isso, doutor Alexandre? Verdade, Elias, verdade. Eu vejo mais essa proposta de emenda constitucional como uma forma de se buscar uma visão política das pessoas, deles tentarem buscar uma aparição pública, achando que vão resolver o problema, e no final não vai resolver e ainda vai aumentar o caos no sistema prisional que existe. Muito bem, nós conversamos aqui no programa com o doutor Alexandre Márcio de Souza, professor de Direito, advogado, falando sobre essa questão da maioridade penal. Grande abraço, obrigado, gostaria de tê-los em outras oportunidades aqui também, tá bom? Obrigado, Elias, pelo convite. Deixa um abraço aqui para toda a equipe e também para todos os ouvintes da Rádio Menina.